Quem é realmente Jesus Cristo? Essa pergunta talvez pareça estranha, considerando que bilhões de pessoas hoje afirmam ser seguidores de Jesus. Mas será que todas as pessoas entendem quem Jesus realmente é? Quando Jesus estava na Terra, será que todas as pessoas dos seus dias entendiam quem ele era? A resposta é não. Há até uma informação interessante aqui na Bíblia, registrado em Mateus capítulo 16. Vamos ver juntos? Mateus capítulo 16, e nós veremos que em certa ocasião, Jesus perguntou para os seus discípulos o que as pessoas daquela época pensavam sobre Jesus. Olhem que interessante, Mateus 16, versículos 13 e 14. Diz assim: Quando chegou à região da Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Responderam: Alguns dizem João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Então notaram que a informação que os discípulos deram era bem variada. As pessoas pensavam que Jesus fosse esses mencionados aqui. Não identificaram Jesus pelo que ele realmente era. E, de fato, vários incidentes ocorridos durante o ministério de Jesus indicam que as pessoas nem sempre entendiam quem ele era. Por exemplo, numa ocasião, tentaram pegar Jesus para fazer dele um rei, naquele tempo. Mas o relato bíblico diz que Jesus fugiu deles, se retirou, porque ele não estava ali para ser rei naquela época. Em outra ocasião, um grupo de pessoas, uma multidão de fato, havia recebido o benefício de serem alimentados milagrosamente por Jesus. E essa multidão acompanhou Jesus. E quando Jesus viu a multidão, disse de modo bem franco para ela, para aquele grupo de pessoas: Vocês estão aqui não porque viram sinais, mas porque vocês comeram e ficaram satisfeitos. Ou seja, eles não entendiam a importância do ensino de Jesus. E Jesus viu aquilo na ocasião. Numa outra ocasião em que Jesus estava ensinando, um homem da assistência lá gritou: Instrutor, diz para o meu irmão dividir a herança comigo, achando que Jesus fosse atuar ali como um juiz. Então, esses incidentes ilustram que as pessoas dos dias dele, dos dias de Jesus, não entendiam claramente quem ele era. Será que hoje, todos esses bilhões de pessoas também entendem quem é Jesus realmente? A resposta é não. De fato, muitos hoje acham que Jesus foi simplesmente um bom homem. Alguns acham que ele foi alguém que estivesse interessado em fazer algumas reformas sociais. E muitos que afirmam ser cristãos dizem que Jesus é Deus. Assim, nós vemos que muitas pessoas dos dias de Jesus na Terra e hoje, esses bilhões, não entendem quem Jesus realmente é. Mas se você veio a esta reunião, naturalmente você está interessado em saber a verdade sobre Jesus, não é mesmo? Onde podemos encontrar a verdade sobre ele? A verdade sobre Jesus está registrada na Bíblia. E a Bíblia contém, de fato, muitas informações a respeito de quem Jesus era, por que ele veio à Terra, o que ele ensinou. Vamos considerar juntos algumas dessas informações? Já que as informações da Bíblia são confiáveis, vale a pena dedicarmos aqui algum tempo para considerá-las. Uma delas é que Jesus não era um homem comum. Ele era alguém muito especial. Ele demonstrou qualidades que eram atraentes às pessoas dos seus dias.
Qualidades que talvez muitos humanos hoje e nos dias dele demonstravam, mas que no caso de Jesus o tornava especial. Por exemplo, compaixão e humildade. Por que podemos dizer que, por Jesus demonstrar essas qualidades, ele não era um homem comum? Quando ele mostrou humildade, em várias ocasiões da sua vida, não é porque ele se sentia inferior. Na realidade, ele era superior a qualquer humano dos seus dias, em sentido físico e em sentido intelectual também. De fato, ele era perfeito, mas mesmo assim, ele foi humilde. Isso o tornava alguém especial. Jesus também mostrava compaixão, mas ele mostrou compaixão mesmo sem passar por muitas experiências humanas que mereceram a sua compaixão. Ele demonstrava compaixão para com as pessoas doentes, que padeciam de enfermidades. Mas Jesus era perfeito. Ele nunca ficou doente, mas ainda assim mostrou compaixão. De modo que as qualidades de Jesus o tornavam alguém especial. Além disso, tudo o que ele ensinou ajudou as pessoas dos seus dias a se aproximarem de Deus. Foi Jesus quem ensinou a oração mundialmente conhecida como a oração do Pai Nosso. Então, tudo o que ele ensinou, inclusive como nos aproximar de Deus, indica que ele tinha esse interesse para com as pessoas. Também, outra verdade sobre Jesus é que as profecias que foram escritas antes dele, naturalmente, se cumpriram nele. Diversas profecias. Assim, Jesus foi identificado claramente, apontado pelas profecias bíblicas como sendo o Messias, aquele prometido Messias que viria à Terra e que daria sua vida pela humanidade. Também, além de considerarmos esses pontos como verdadeiros a respeito de Jesus, tem também o conceito que os próprios discípulos de Jesus tinham sobre ele. Nós lemos há pouco que muitas pessoas dos dias de Jesus não o identificaram corretamente. Então Jesus aproveitou aquela oportunidade para perguntar para os seus discípulos o que eles entendiam que era Jesus. Vamos ver esse relato aqui na Bíblia? Está em Mateus, capítulo 16 mesmo. Nós lemos há pouco o versículo 14. Agora veremos os versículos 15 e 16. Diz assim: Ele lhes perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivente. Note que Pedro não titubeou, não teve dúvida e não foi influenciado pelas pessoas dos seus dias que tinham um conceito errado sobre Jesus. Ele o identificou corretamente como o Cristo e o Filho do Deus vivente. O Cristo, porque ele era o prometido Messias, que eles estavam aguardando. E o Filho do Deus vivente. Notem que Pedro não disse que Jesus era Deus, o próprio Deus. Não diz também que ele era similar a Deus, ou mesmo irmão, que talvez parecesse mais similar a Deus, mas ele identificou como o Filho do Deus vivente. Isso ajuda a explicar por que Jesus muitas vezes, ou sempre que falava as informações vindas do céu, ele atribuía o crédito ao seu Pai. O crédito pelos milagres que fez, pelo ensino que ele dava, ele atribuiu ao seu Pai, porque ele era o Filho do Deus vivente. Ele havia vivido no céu antes de vir à terra. E a Bíblia dá essa informação de modo muito claro para nós. Vamos ver juntos aqui aos Colossenses, capítulo 1.
aos Colossenses, capítulo 1, vejamos o que dizem os versículos 15 e 16. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as outras coisas nos céus e na terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, quer sejam tronos, quer domínios, quer governos, quer autoridades. Todas as outras coisas foram criadas por meio dele e para ele. Então isso nos ajuda a ver que antes de Jesus ter vindo à Terra, ele existiu no céu e foi o primeiro, a primeira criação de Jeová Deus. Por isso ele é chamado de o primogênito de toda a criação. E ele foi criado diretamente por Jeová, por seu Pai. Foi a única criação que foi dessa forma, direto pelo Pai. Todas as outras criações, Jeová fez por meio de Jesus. Assim também é correta a informação que a Bíblia dá, que ele é o Filho unigênito de Deus, porque foi criado diretamente por Jeová, apenas ele. Outra informação verdadeira que temos sobre Jesus é a informação que o próprio Jesus deu e a maneira em que ele agiu, o que ele fez quando esteve na Terra e que foi registrado na Bíblia. Por que Jesus veio à Terra? Nós podemos ver juntos aqui Mateus capítulo 4, que relata o que Jesus fez logo após o seu batismo. E assim nós vamos entender bem uma das razões de Jesus ter vindo à Terra. Mateus capítulo 4, versículo 17. Diz assim, Mateus 4, 17. Daquele tempo em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Assim, logo após o seu batismo, Jesus começou a divulgar o reino de Deus. Essa foi uma das razões do seu Pai tê-lo enviado à Terra. E já no fim do seu ministério, quando Jesus estava preso e estava sendo interrogado por Pilatos, um acontecimento que nós conhecemos bem, naquela ocasião, Jesus também disse a Pilatos uma das razões de ele ter sido enviado à Terra. Vamos ver juntos o que ele disse em João, capítulo 18. João, capítulo 18. Vejamos o versículo 37, a parte B. João 18, 37, a parte B diz: para isto nasci e para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Então, nessa ocasião, essa parte final do versículo 17 diz que Jesus revelou para Pilatos por que ele tinha vindo à Terra. Falar sobre a verdade. Assim, Jesus veio para falar sobre a verdade e para divulgar o reino de Deus. Por que é interessante essa informação de que ele veio divulgar o reino? É porque a profecia bíblica indica que Jesus agora está ressuscitado e está no céu. Após sua ressurreição, enquanto nos últimos dias, enquanto ele ainda estava aqui na terra, ele disse o seguinte para os seus discípulos, conforme relatado em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, e vejamos o que diz o versículo 18. Mateus 28 e versículo 18 diz: Jesus se aproximou e lhes disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Assim Jesus revelou que ele havia recebido toda a autoridade. Ou ele tinha agora o direito de ser rei, um governante, porque ele tinha toda a autoridade
no céu e na terra. E, de fato, as profecias bíblicas indicam que Jesus já está no céu, ressuscitado, como rei. E ele mostra ser um governante ideal. Naturalmente, todos nós aguardamos um governo que vá resolver definitivamente todos os problemas que enfrentamos, não é verdade? Não é apenas uma cidade ou um país que precisa urgentemente de um bom governo. A humanidade precisa. Porque muitos dos problemas são persistentes e que os governos humanos simplesmente não conseguem resolver, como doenças, mesmo a pobreza que existe em muitas partes e diversos outros tipos de problemas. Mas Jesus, como governante ideal, ele pode e vai resolver todos esses problemas. O que a Bíblia revela sobre Jesus que mostra que ele é mesmo o governante ideal? Vamos considerar juntos alguns pontos. Um deles é que Jesus tem tanto as qualidades como a habilidade necessária e que se exige para ser um bom líder ou um bom governante. Como exemplo, o bom líder, ele precisa fazer o que ele ensina, praticar o que prega. Será que Jesus fez isso? Com certeza. Por exemplo, ele ensinou que os seus discípulos precisavam ser humildes, mas ele mesmo foi humilde durante o tempo em que ele esteve aqui na Terra. Ele também ensinou que os seus discípulos precisariam pregar ou divulgar o reino de Deus. Mas ele mesmo fez isso. Ele dedicou a sua vida em pregar o reino de Deus enquanto esteve na Terra. Assim, ele mostrou que ele praticava o que ensinava, como um bom líder deve fazer. Também, Jesus mostrou que é um treinador eficaz. De fato, ele deu treinamento eficaz para os seus discípulos. Talvez lembramos que os discípulos, os apóstolos de Jesus, eram homens comuns, homens simples dos seus dias. E no começo, muitos até achavam que eles eram simples demais. Mas depois de receber o treinamento por Jesus, eles se tornaram excelentes evangelizadores. Eles falavam com bastante convicção, com autoridade, podemos dizer, nesse sentido, e pessoas de destaque dos dias deles chegaram a reconhecer isso. Por que isso aconteceu? Porque foram treinados por Jesus. Isso quer dizer que o treinamento que Jesus deu foi eficaz. Em apenas 3 anos e meio, ele conseguiu transformar aqueles homens simples em evangelizadores maravilhosos, em pastores que cuidariam e cuidaram muito bem das pessoas que se aproximaram da congregação naquele tempo. Assim, podemos dizer que Jesus tem as qualidades e também as habilidades necessárias e que o tornam um ótimo ou um bom líder. Além disso, Jesus fez o que nenhum governo humano é capaz de fazer. Conhecemos bem os relatos bíblicos de que Jesus curou todo tipo de doenças. E realmente, todo tipo de doença. Não foi uma ou outra, mas as pessoas que tinham as doenças naquele tempo e que se aproximaram de Jesus foram curadas. Jesus também ressuscitou mortos. E nós conhecemos bem a história de Lázaro, aquele amigo pessoal de Jesus, que havia morrido, estava morto por 4 dias, e Jesus o ressuscitou. Qual governo humano é capaz de fazer isso? Mas Jesus também mostrou que tem poder sobre outra coisa, que nenhum governo humano também tem. Vamos ver isso na Bíblia, o que é? Aqui em Marcos, no capítulo 4, nessa ocasião, Marcos capítulo 4, Jesus estava num barco com os seus discípulos
e começou uma violenta tempestade. Olha o que Jesus fez no versículo 39, Marcos 4, 39. Com isso, ele se levantou, censurou o vento e disse ao mar: silêncio, cala-te. E o vento parou, e houve uma grande calmaria. Pode imaginar essa cena? Jesus mostrou que tinha poder sobre o clima. Ele podia controlar o clima, não apenas alertar sobre algo que poderia acontecer, mas, de fato, controlar. A tempestade parou com as palavras de Jesus. Assim, não há dúvida de que Jesus é mesmo o governante ideal. E nós mencionamos que ele foi ressuscitado e foi ao céu. E será que ele começou a governar já naquele tempo em que ele chegou no céu? Tem uma informação bíblica que nos ajuda a entender essa questão. Vamos ver aqui aos Hebreus, no capítulo 10. Aos Hebreus, capítulo 10. Versículos 12 e 13. Diz assim: mas ele ofereceu um só sacrifício pelos pecados para sempre e sentou-se à direita de Deus. Notem agora. Daí em diante, esperando, até que os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Assim, nós vimos que Jesus iria passar por um período de espera para poder atuar como rei. Por que isso é interessante e por que isso torna Jesus o governante ideal? Nos lembramos que quando ele esteve na terra, muitos tentaram fazer dele rei naquele tempo. E Jesus recusou-se a aceitar isso. Por quê? Porque se ele tivesse aceitado naquele tempo ser rei, ele estaria sendo rei durante o domínio do diabo, Satanás o diabo. Ele estaria sob a influência do mundo do diabo. E também teria as limitações de um humano. Ele jamais conseguiria se tornar o que ele se tornou, o governante ideal. Mas, por esperar no tempo certo e ser um governo, reinar a partir do céu, ele então mostrou ser o governante ideal, que realmente vai resolver os problemas que nós enfrentamos hoje. Essa informação também nos ajuda a ver que ele é o governante ideal. Como mencionamos, a profecia indica que Jesus já está governando no céu. E a profecia também indica que, em breve, ele vai fazer na terra inteira as mesmas coisas que ele fez quando esteve aqui. Os milagres. Ele vai resolver definitivamente todos os problemas que nós enfrentamos. Vai ser muito bom ser súdito desse governo, não é verdade? E, de fato, a Bíblia nos convida a nos candidatarmos a ser súditos desse governo realmente e a usufruir tudo isso que Jesus fará em breve pela humanidade. Assim, essas breves informações indicam o privilégio que temos, uma bênção, podemos dizer, de conhecer a verdade sobre Jesus. De fato, quando Pedro identificou corretamente a Jesus como o Cristo e como Filho de Deus, note o que Jesus disse em seguida para ele. Está aqui em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16 e o versículo 17. Então, nós notamos aqui no versículo 16, quando Pedro o identificou. Nós lemos há pouco esse versículo, como o Cristo e o Filho de Deus. No 17, Jesus lhe disse então: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por homens, mas pelo meu Pai que está nos céus. Então, o que Jesus disse aqui é que, em outras palavras,
essa identificação, o fato de Pedro, ter identificado corretamente a Jesus, foi um presente de seu Pai. Aqui diz que isso foi revelado pelo Pai, por Jeová Deus. Por isso Pedro acertou, não identificou como sendo Deus, mas como Filho de Deus. E se não fosse assim, poderíamos dizer que a revelação que o Pai deu estava errada, não é mesmo? Pois ele identificou como Filho de Deus e Jesus disse que isso foi revelado por seu Pai. Mas nós sabemos que essa é a verdade sobre Jesus. Afinal, quem é que deu essa informação foi o próprio Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, por conhecer bem o papel de Jesus, tudo o que ele fez, tudo o que ele ensinou, vai nos ajudar. Porque nós podemos encontrar felicidade e paz desde agora. E no futuro, vida eterna. Porque o que Jesus fez, além de ensinar e dar um bom exemplo, foi entregar a sua vida por nós. Muitos já ouviram isso, não é mesmo? Que Jesus morreu por todos. Mas isso pode levar a algumas questões. Como pode um único homem morrer e beneficiar vários, fazer com que muitos vivam para sempre? E também, como pode a morte de um homem há tanto tempo atrás, quase 2000 anos, nos beneficiar hoje, ter algum efeito sobre nós hoje? Essas são perguntas que merecem respostas. E elas serão fornecidas num evento que ocorrerá em breve, no dia 31 de março, no sábado, 31 de março deste ano, 2018, onde haverá a celebração da morte de Jesus. E essas perguntas serão respondidas. Nós desejamos convidar todos vocês que estão assistindo esse discurso a fazerem planos para estarem presentes nessa ocasião. Por que será tão importante estar presente nessa ocasião, nesse sábado, dia 31? Nós veremos um vídeo muito breve que vai falar sobre isso. Imagine o mundo em paz e harmonia, sem sofrimento, com fartura de alimento para todos e pessoas com saúde perfeita. Mas como esse futuro maravilhoso será possível? Por causa do que Jesus fez por nós. Ele veio à Terra com um objetivo. Ele deu sua vida pelas pessoas que amava. Na noite antes da sua morte, Jesus pediu para celebrarmos seu sacrifício. Ele disse: persistam em fazer isso em memória de mim. Na mesma data em que ele morreu, pessoas no mundo inteiro vão relembrar a morte de Jesus. Convidamos você e sua família para estar junto conosco na celebração da morte de Jesus. Essa reunião vai mostrar por que a morte de Jesus foi tão importante e como você pode se beneficiar das promessas dele. Para encontrar um local de reunião perto de você, aceite o convite de uma testemunha de Jeová ou faça a busca por reuniões congregacionais no jw.org. Assim, o vídeo deixou bem claro para nós a importância de estarmos presentes nessa ocasião. Depois da reunião, no final desse discurso, o presidente dessa reunião vai dar alguns detalhes sobre o horário e local da celebração. Hoje, nós consideramos as informações verdadeiras que a Bíblia dá sobre quem é realmente Jesus Cristo. E somos, assim, incentivados a fazer de tudo para conhecer muito bem o verdadeiro Jesus Cristo. E daí,
usufruir a vida, as bênçãos que advêm desse conhecimento.